Boa noite, Flávio, boa noite a todos que nos acompanham em mais um dia das nossas leituras espíritas. Estamos fazendo o estudo da obra do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Liberta-te do Mal. Então, esse é o nosso livro de estudos de agora. E convidamos todos vocês a nos seguirem pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. E quem quiser se juntar a nós nas noites de segunda-feira para esse estudo, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e convidados. Não temos um tempo certo, precisa entrar no começo, no fim. É entrar e acompanhar, né? E então vamos hoje para o nosso capítulo Beneficência e Promoção Humana. Então, como é de praxe, hoje estamos somente eu e o Flávio, nosso irmão Vilmar não está conseguindo participar. Estamos, né, vivenciando um período bem difícil, de todas essas situações climáticas, né? A nossa casa física fica aqui na região da Serra, em Caxias do Sul. Então, tenho certeza, né, que são momentos assim que nos fazem ter um alento maior com a doutrina, que nos dá muitas respostas, que nos faz compreender muitas situações. Então, eu convido todos vocês a me acompanharem numa prece, onde nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, neste momento, podendo nos reunirmos virtualmente e estudarmos e conhecermos um pouco mais da doutrina espírita. Vamos agradecer os nossos mentores espirituais, todos esses que nos acompanham na nossa caminhada e especificamente nas nossas noites de segunda-feira. Vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos desencarnados que estão aqui também procurando um conhecimento a mais, uma iluminação a mais. E que nós possamos, durante este momento, chegarmos um pouquinho mais perto da conscientização do nosso propósito reencarnatório, que nós possamos chegar um pouquinho mais próximo daqueles ensinamentos que Jesus nos deixou. Muito obrigada, que assim seja. Antes da gente começar a nossa leitura do capítulo, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 1 e 2, que fala sobre o jugo leve. Então, começa assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos.
Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, para todos os irmãos que estão agora com uma sobrecarga, estão se sentindo sobrecarregados, a todos esses nossos irmãos que estão sofrendo todas essas intempestades, né? Todas essas intempéries que estão acontecendo, que lembrem-se, né? Que o jugo é leve quando a gente tem a confiança no porvir. E vamos então iniciar o nosso estudo do capítulo Beneficência e Promoção Humana. Flávio, por gentileza. Então, iniciando a nossa leitura, beneficência e promoção humana, sem a menor dúvida, foi Jesus exemplo máximo da dignificação humana. Israel mantinha nos arredores das suas cidades lugares especiais para os rancenianos e dos denominados imundos, que eram proibidos de conviver com a sociedade, considerada saudável. Embora a rudeza do tratamento era uma propositura inicial de compaixão e de defesa dos males que afligiam os mais infelizes, que eram deixados em total desvalimento. Jesus iniciou o sublime serviço de caridade para com todos, especialmente com esses rejeitados e aqueles os portadores das grandes enfermidades morais escondidas sob os tecidos custosos e as aparências enganosas. Jamais selecionou quem quer que fosse, negando-lhes assistência carinhosa e socorro especial, de acordo com a problemática de que se fizesse portador. As suas mãos misericordiosas arrancaram da cegueira, da paralisia, da mudez, da surdez, das obsessões constritoras, todos quantos o buscaram, mas também da perversidade, do ódio, da avareza, da mesquinhez, da perversão moral, dos vícios e dissolução do caráter, outro número não menor de pacientes que lhe requisitaram a compaixão. Onde quer que se apresentasse, logo era solicitado o auxílio fraternal, libertador e ao serviço de iluminação de consciências, orientando os necessitados a não mais permanecerem no erro, de modo que nada pior lhes viesse a acontecer. Com o seu retorno ao seio generoso do Pai, Simão Pedro ergueu em sua memória, nos arredores de Jerusalém, na estrada que levava a Jope, o primeiro núcleo de socorro contínuo aos filhos do Calvário, demonstrando que o Evangelho do Reino era também o legado de amor vibrante a todos quantos se encontrasse sob as tenazes do sofrimento. Na Casa do Caminho havia acolhimento para todas as necessidades, desde o pão aos esfarmados do corpo, em longas filas diárias, ao tratamento das mais estranhas enfermidades, com o carinho
e o devotamento que somente o amor consagrado ao ideal da solidariedade é capaz de realizar. Simultaneamente, eram oferecidos os recursos espirituais, em forma de grandiosas psicoterapias, que arrancavam as causas das enfermidades de todo porte, prevenindo o enfermo quanto à recidiva da problemática que lhe cabia evitar. Deste modo, a beneficência cristã iniciou a grande saga do auxílio fraternal a todos os indivíduos, sem qualquer preconceito em relação à sua origem, crença, comportamento, recurso, todos considerados irmãos em necessidades, filhos do mesmo Pai Altíssimo. Auxiliada nos primeiros tempos por Tiago e João, a construção modestíssima albergava com o mesmo carinho todos aqueles que tinham sede e fome de misericórdia e de amor. À medida que foi aumentando o número dos aflitos, sempre em grande quantidade, em todas as épocas, foi realizada a primeira aplicação técnica do serviço social, sendo selecionado 7 membros da Igreja primitiva para os labores imediatos, o atendimento das mazelas complexas, enquanto os primeiros servidores se dedicariam ao trabalho de iluminação espiritual. Na suprema ignorância que se deriva da intolerância religiosa, o sinédrio, que reunia a opulência e o desvario dos rabinos, não entendendo a grandeza do mestre, investiu várias vezes contra o seu santificado labor, tentando destruí-lo ou impedi-lo de funcionar dentro dos padrões da misericórdia e da compaixão. Quando Paulo visitou a Casa do Caminho, em um dos períodos mais difíceis da sua manutenção, face ao imenso número de aflitos e os poucos recursos, o que a submetia ao talante do farisaísmo, que lhe oferecia algumas migalhas. O apóstolo dos gentios teve a extraordinária inspiração de elevá-la a núcleo de promoção humana, sugerindo que os pacientes melhorados e aqueles que se curavam contribuíssem com seu esforço em favor da sua manutenção, aprendendo também a ajudar o seu próximo. Ao mesmo tempo, propôs que fossem convocados servidores remunerados que pudessem desempenhar o papel de auxiliares. Deste modo, dispondo de recursos para uma vida digna, enquanto outros ali trabalhando aprenderiam uma profissão relevante para a aquisição de melhor status social. Obrigada, Flávio. Visitando as igrejas que fundara anteriormente, o bravo servidor de Jesus passou a solicitar o auxílio de todas elas, em benefício da Casa do Caminho, ao mesmo tempo estimulando a criação de outros núcleos socorristas, em idênticos moldes aos aplicados em Jerusalém. Quando hoje o serviço social promove o indivíduo, socorrendo e lhe oferecendo os meios de preservação dos valores de que necessita para uma vida honorável, as lições de bondade dos que se encarregam da promoção humana, infelizmente pouco aplicadas, devem ser mantidas, de forma que ninguém se sinta humilhado pela situação em que chega a instituição
ou em que se encontra na sociedade. Por aquela casa passaram antigos políticos, que um dia foram poderosos e mais tarde reduzidos à penúria. Mulheres de alta situação anterior atiradas à mais dolorosa condição de miséria, como tem ocorrido em todas as épocas. Isso porque a existência humana apresenta sinuosidades inesperadas, e aqueles que hoje se encontram no poder, amanhã poderão ser jogados no charco e no abandono, da mesma forma que pessoas outras de alta postura econômica e social resvalam pelos abismos da decadência e da necessidade, tombando, anônimas, nos porões do sofrimento inenarrável. A beneficência é a mãe generosa da promoção do ser humano. Aurida nos ensinamentos de Jesus e vivenciada pelos seus servidores ao longo destes 2000 anos, dedicando-se alguns à educação, outros aos cuidados médicos, mais outros à velhice abandonada, às crianças em orfandade e, por fim, grande número ao alimento, ao vestuário, ao medicamento, à solidariedade da palavra gentil e fraternal. Nunca faltará na terra, após Jesus, o concurso da sua bondade, convidando seus discípulos ao ministério do amor em ação, da alegria em ajudar e promover o seu irmão, forma superior de promover a si mesmo. Quando o mestre se instala em um coração, o primeiro movimento desse indivíduo, agora esclarecido, é o de auxiliar o seu próximo, por entender que o significado existencial mais poderoso é amar, servindo sempre e sem cessar. Os tratadistas do serviço social e os da promoção humana, em suas cátedras, onde elaboram os planos de eficiência psicológica e de aplicação racional, provavelmente nunca desceram aos abismos da miséria em que mergulham os desvalidos para conviver com eles e compreender-lhes melhor as necessidades indescritíveis. Se já ouviste o chamado de Jesus, não te ouvides do irmão da retaguarda que te olha com expressão de profundo sofrimento, necessitando de tua bondade. Talvez esteja no lar, na posição de familiar rebelde ou maldoso, no local de trabalho como adversário soez, no grupo social como aflito afligente, ou simplesmente nas vascas da agonia e da miséria de qualquer natureza, esperando a tua cota de amor. Lembra-te de servir e de ajudar, não te preocupando muito com as técnicas, mas agindo de imediato. Isto porque a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega sempre atrasado. Muito bem. Então, alguns pontos que eu gostaria de colocar. Ela já nos fala, né, logo no início do texto ali, que Jesus não escolhia a quem ajudar. Ele não fazia diferença, né? Qual era a origem, qual era a profissão, nada. Ele sempre enxergava o ser humano. E este ser humano que tinha suas aflições é que ele ajudava. E ele já oferecia sua ajuda para aqueles que eram considerados párias da sociedade, aqueles que tinham doenças contagiosas, aqueles que tinham problemas que os mantinham afastados dos outros, né? Que ninguém queria nem saber, quanto menos aparecessem, melhor, né? Para não causar constrangimentos. E foram pessoas que ele ajudou, assim, já desde o primeiro momento.
Com isso, a gente já pode pensar que nós também não devemos escolher a quem ajudar, né? Só escolher, bom, eu quero ajudar só determinadas pessoas. Nós temos que oferecer a nossa ajuda, nós temos que oferecer bondade e caridade para quem precise, independente do tipo de ajuda. Bom, aqui também já no começo ele coloca que Jesus ajudava da maneira que era possível ajudar naquele momento e que os seus discípulos depois também continuaram nessa linha. Bom, se nós não podemos resolver todas as mazelas, se nós não dispomos de vultuosos valores para fazer aquilo que nós idealizamos, nós temos que começar a nossa obra de imediato com o que podemos. Então, se eu posso contribuir para apaziguar a fome, eu assim vou fazer. Se eu posso apaziguar a fome física, beleza, eu vou ofertar. Se eu posso apaziguar somente a fome espiritual, com palavras e com gestos de bondade, é isso que eu vou fazer. O que nós não podemos é deixar o perfeito estragar o bom, né? O que eu quero dizer com isso? Aquele objetivo que a gente tem de fazer uma obra grandiosa, de ajudar muitas pessoas, se não temos como, nós não podemos ficar parados ou utilizar isso como desculpa. Nós temos que fazer o que está ao nosso alcance neste momento. Por quê? Porque as pessoas precisam de ajuda neste momento. E aí a gente pode pensar em nós mesmos. Em nós mesmos. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação aflitiva, que o que nós precisamos é simplesmente de 5 minutos do ouvido de alguém, mas do ouvido atencioso de alguém, que nós só precisamos de um abraço, que nós precisamos de pouca coisa e muitas vezes nada material, assim, nada que dispense erários, né, que dispense que precisam ter dinheiro para nos socorrer. Então, este tipo de ajuda nós podemos ofertar a qualquer momento. E também, ela nos lembra aqui que este tipo de ajuda, que este tipo de beneficência, né, que vai nos promover, ela começa na nossa casa, com a nossa família, com aqueles próximos que estão bem próximos. Bacana se a gente puder fazer um serviço social maior, se pudermos fazer. Bacana, legal. Mas vamos começar com aqueles que estão ali no nosso convívio diário. O quanto nós estamos olhando para os nossos familiares, o quanto nós estamos nos disponibilizando para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade pequena, para os nossos amigos. Né? Então, é trabalho de formiguinha. É esse trabalho que nós temos que fazer. É para isso que a gente veio. Porque, de novo, a gente relembra que este nosso trabalho de formiguinha, ele vai expandindo as nossas vibrações. E este trabalho de formiguinha, ele vai indiretamente auxiliar muitas pessoas. Lembrem da pedrinha que a gente joga no lago. Quantas
voltinhas, né? Quantas ondinhas ela vai promover? E é a mesma coisa o nosso trabalho. Então, se nós conseguimos ajudar uma pessoa próxima, se essa pessoa estiver bem, ela também vai poder ajudar outros e é assim que vai se propagando. Então, nós temos que agir. É agora. Este é o momento de agir. Este é o momento de agir. Né? Este é o momento que nós temos que começar a fazer alguma coisa. Este é o momento. Aonde e como nós pudermos fazer. Então, do jeito que der, a gente tem que ajudar. E agora, contextualizando, passando isso para quem é aqui do Rio Grande e nos ouve, nós estamos vivenciando um desses momentos que qualquer coisa é bastante. Qualquer garrafa d'água que a gente possa ofertar para alguém é uma coisa muito importante. Um sorriso, um afago. Quantas pessoas estão deixando de lado as suas vidas rotineiras para ajudar quem está precisando? Né? Porque não há tempo, as pessoas que precisam, de fato, elas não têm aquele tempo para esperar que a gente faça grandes planejamentos, não, é a ação, não é a burocracia neste momento. E com isso não estamos dizendo que muitas burocracias não sejam úteis, que muito planejamento, que políticas públicas, que coisas que demandem mais tempo e maiores. Todas têm o seu valor. O que a Joana está nos chamando a atenção é que nós não podemos deixar estas coisas nos impedirem de começar agora o nosso trabalho. É agora que nós temos que fazer, do jeito que der. E vamos aprimorando com o tempo, né? Flávio, contigo. Tu vê que a aula é, né, para os nossos dias mesmo. Já falamos em outras situações ali do estudo, e essa lição, então, é para o nosso dia, né, hoje, agora. E a contribuição que a gente pode realizar, né? Ontem nós nos reunimos com o nosso grupo de oração de Santa Maria, né, justamente que é outro expediente, né, as vibrações, porque muitos de nós não têm a saúde que gostaria para estar arrastando uma cadeira, empurrando um barco, entrando em locais insalubres, né, pela limitação física, que normalmente é o que a gente vê sendo socorridos, né, nesse movimento. E daí, assim, o que me chama a atenção esse nosso momento, porque é o momento em que a gente está sendo exercitado, né? E só para sublinhar, eu vou ler um versículo que está em Hebreus. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isto é Paulo, né? Então, veja que parece que escreveu para agora também, que, na realidade, a experiência é dolorida, né? Ela nos abate. A Rita, há pouco, estava conversando a experiência na família. Realmente, a gente fica, mesmo nós, nós estamos numa região onde eu moro, não aconteceu, onde a Rita mora, nós estamos sequinho, né, Rita? Com algumas limitações, até porque eu não consigo imaginar que alguém fique indiferente à nossa realidade. São 1 milhão de pessoas, aproximadamente, mais ou menos, que foram atingidas. Em torno de 50 mil estão em abrigos. É uma guerra. E é uma guerra para, vamos dizer assim, fustigar, né? Movimentar esse nosso comportamento.
E eu que vejo, assim, eu não procuro não ver muito, senão eu fico muito angustiado. Mas vendo algumas notícias, as coberturas, as dificuldades, os trajetos que é possível fazer, mas o que me deixou assim muito disponível no sentido de ficar confiante num novo sentido existencial é observar jovens, na sua maioria, gente jovem, profissionais de diversas áreas ou do lar, né, pessoas, né, com saúde, se disponibilizando, apesar de terem perdido tudo. Hoje ainda vi a entrevista de uma senhora que, de outra cidade, aonde ela morava, não restou nenhuma residência. Foram mais de uma centena de residências. Então, em torno de 30 mil pessoas foram prejudicadas. E ela, noutra cidade, com o rodinho na mão, fazendo a sua tarefa, emocionada, porque foi entrevistada. Mas, num primeiro momento, foi isso que me chamou a atenção. Não é a ação das autoridades, que as autoridades é dever de ofício. Gostando ou não gostando, elas estão na cadeira, com a caneta na mão, né? Com a Constituição, esperam na outra, né? Com a conta do banco, que vão ter que tirar o erário de algum lugar para solver, com a medicação estocada aqui, acolá, com a vacina. Né? As autoridades têm por dever. Agora, a sociedade também, além de pagar os nossos impostos, né? Que o leão pega generosamente de todos, mas a gente vê essa juventude muito feliz, muito acesa, e de uma solidariedade, assim, que eu vi, quantidade de pessoas, então, vivenciando, para ver que depois que Jesus passou pela terra, ele semeou em nossos corações, né? E essa semeadura dele é para sempre, não é? A gente pode esquecer, eventualmente, porque a gente se ilude das posições, é o que acontece, às vezes, com as autoridades, que às vezes a gente fica observando, eles estão nos espaços assim, mas é uma estratégia, eles não estão inteiros. Não estou julgando, estou dizendo que eu observo. E daí, quando a gente vê que não está inteiro, quando dá uma chance, a gente tem que dar um recadinho, né? Chamar atenção, pois o salário quem paga somos nós, né, Rita? Então a gente tem que dizer: olha, eu queria te ver de botas, de luva, né? E não só nas fotos dando opinião que está acontecendo. Né? Então, a gente viu que alguns governantes foram para frente. Hoje eu vi o vice-governador, vi inúmeros prefeitos que estão. Até eu fico, vamos dizer assim, tocado, Rita, porque tu vê que são jovens, né? E hoje um falou, e eu quero reproduzir aqui, que foi uma fala que eu achei de alguém que está atento à sua função e ao seu dever. Está discutindo com a comunidade para um remanejo da estrutura da cidade na reforma. Vão sair da beira do rio. E eu já vou acrescentar que beira do rio tem que se plantar árvores. Muitas árvores na beira dos rios. E não casas. E não querer ter o espaço para usufruir. Podemos, mas plantemos árvores. Fizemos uma floresta de acordo com a nossa vegetação do sul do país. E daí, quando eles falou, é a primeira vez, porque eu tenho, na minha observação, que eu não estou dizendo que eu estou certo, mas primeiro que beira de rio não é lugar para construir casa. E beira de rio é 300 metros no mínimo, né? E se for mais longe, mais alto, com segurança, melhor. Então, quando eu vi essa autoridade jovem, né, eu digo, não, temos por aí aqueles que ainda estão, né, de fato, cumprindo com o seu dever, que é a estrutura. E além do profissional de saúde, que a gente viu, universidades. Então, a lição de hoje nos alerta dessa responsabilidade. E aqui num texto, deixa eu só pegar a lente de perto mesmo, nunca faltará na terra, após Jesus, o concurso da sua bondade, convidando os seus discípulos ao ministério do amor em ação, da alegria de ajudar e promover o seu irmão, forma superior de promover a si próprio, a si mesmo.
Então, a gente vê que nunca, isso é uma afirmação do espírito Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles, ela não escreve aqui de seu tutano também, como espírito. É um trabalho de uma mulher que se dedicou espiritualmente 50 anos de pesquisa nos alfarrábios do mundo espiritual para trazer as suas colocações. E é uma observação. Depois que Jesus passou, tanto é que ele marca a história da humanidade, antes e depois. E eu acredito que a história do Rio Grande do Sul também será marcada por esse infortúnio da natureza que está, de fato, imprimido um ritmo para que célere se estabeleça em nossa sociedade outros valores, que é o de compartilhar, que as pessoas estão dormindo no mesmo espaço com outros de sua comunidade, ou não, porque tem outras cidades que estão levando para lugares maiores, e eu fico olhando, e eu sou uma pessoa avessa, que eu sempre acho, por exemplo, Rita, que quando levam uma pessoa muito idosa e colocam no hospital, às vezes a pessoa nunca foi no hospital. Daí ela sai da privacidade do seu lar e joga num quarto que tem 2, 3, 4, 5, depende o custo, né? Eu acho uma violência. Mas agora eu estou vendo que o Flávio vai ter que rever os seus conceitos, porque às vezes não temos o controle. O que nos parece adequado não é. E agora, tanto é que ele fala ali no versículo, que está no capítulo 12, aos Hebreus, versículo 11, aonde que não é gozo, né? É um sofrimento. Mas se nós soubermos dosar, ou seja, observar e tentar tirar lições dessa experiência, eu tenho certeza. É que nem quando a gente é criança, que lembra, Rita, quando a gente era criança, chegava perto do fogão de lenha, a gente ia mexer, a mãe e o pai, não, vai queimar. Eles avisavam, e a gente ia lá testar. No testar, levava uma boa chamuscada nos dedos, né? Até entender que queima. Se está numa altura, pode cair. Daí tu cai, se machuca, corta-se, e a gente vai, né? O corpo imprime no espírito o cuidado, né? E esse solavanco que nós estamos sofrendo, que eu acho que a gente deve sublinhar, é justamente nós não vamos nos levantar do mesmo jeito. Certamente, os governantes terão que rever as suas técnicas, as suas estratégias, porque algumas coisas, claro que houve o mau zelo, né, do equipamento público, de segurança, as manutenções. Mas agora não é hora, né, de nós achar os defeitos, agora é hora de grudar um na mão do outro e atravessar as águas, né? Porque eu conheço Porto Alegre de norte a sul, e daí então eu fico escutando os bairros, tem bairros que eu morei em Porto Alegre, estão com água no joelho, no peito, e daí eu fico olhando assim, se eu morasse lá, como é que eu estaria diante da experiência, né? Como eu estou aqui, a minha experiência é outra, é de observador. E como observador, então, eu fico vendo a televisão, o noticiário nos informa, e a gente vê que a gente fica sensibilizado, né? É o nosso povo, nós temos um perfil psicológico que nos agrupamos aqui no sul do Brasil por necessidades, e agora nós estamos experienciando este momento que não é de gozo, é um sofrimento. Mas se nós tivermos essa coragem, nós vamos entender que a justiça está estabelecendo, porque não escolheu religião, não escolheu classe social, não escolheu raça, né? Foi pegando todo o estado. São mais de 300 cidades, são 365, dá em torno de, eu não me lembro se é 73% ou 83% das comunidades, e fora as regiões de cada cidade do interior. E ainda há pessoas sendo salvas, sendo alcançadas, porque
não estamos preparados. E daí a gente sempre olha, né, o sofrimento, a guerra acolá, mais ali, né, a fome mais lá, e daí a gente fica só como observador. Alguns se movimentam, né, os mais jovens, tem os médicos sem fronteira, tem os advogados sem fronteira, tem o serviço social sem fronteira, as pessoas vão, pagam a viagem, não sei se tu conhece isso, tu paga a viagem, tudo que tu levar tu não vai trazer de volta, então tu leva o que pode de roupa, cobertor, dependendo do lugar, e quando tu volta com a roupa do corpo. E vem feliz, e pagou, né, muito para participar, e foi lá dar banho em pobre, foi fazer curativo, foi fazer comida, foi alfabetizar, e volta e fica um período, 30 dias lá, e volta. E agora a gente não precisa nem nós, brasileiros, estamos no nosso território, e daí nós estamos vendo este movimento de solidariedade. Isso é altamente transformador, porque, na realidade, é a nossa identidade de pátria, né, de parceria, de coadjuvante dos interesses de toda a nação, passa a ser de todos, né? O Rio Grande do Sul está sendo uma vítima na experiência, mas olha o que está despertando até o norte do país. Toda a estrutura que está. E é isso. Então, eu quero voltar para o título da nossa lição, que nos apresenta a beneficência e a promoção humana. Então, nós vamos olhar por este ângulo. Está dorido. Tivemos e teremos, né, informação das perdas. Estou falando das vidas, porque a coisa material a gente dá o jeito. Agora, vidas, né, os nossos afetos, os nossos amores, isso a gente leva um tempo, porque fica um vazio, né? As coisas tu ergue, a casa, o muro, a parede, tu ergue. As pessoas daí ficam um vazio. Mas o título, Beneficência e Promoção Humana. Então, acho que quero transferir, né, para ir fechando, essa experiência de todos nós para identificar que, independente das nossas crenças e dos nossos extremismos, né, por divergências políticas, de entendimento, todos estão recebendo uma oportunidade. Isso é misericórdia. É uma oportunidade de mudar. Às vezes a gente tem dificuldade de ceder, às vezes quantos ajudaram quem não ajudariam ontem? Pelo extremismo, né? Essas polarizadas que a gente tem, mais para cá, mais para lá, que não leva a lugar nenhum. Porque, em primeiro lugar, o valor que nós temos, somos seres humanos. Isso devia nos bastar. E, claro, também cabe sublinhar, né, Rita, que aqueles que não conseguem desenvolver os seus valores ainda têm umas atitudes predatórias, né? Atacam o bem público, atacam, né, hoje com a tecnologia, então toda hora está dando, mas há que se compreender, né? Olhemos para o lado da luz, como nos propõe a autora, né, que escreve. Olha para a luz. A sombra, ela vai passar, porque este que hoje é objeto, né, que ataca os nossos interesses, vai precisar também. Espero que tenha coragem de pedir o auxílio, porque os que estão em casa, então, nós vimos pessoas que resistiram até que puderam. Depois começou a faltar água, daí tem que ir para um lugar onde possa receber a dignidade. Então, fica o convite. Eu acho que a lição de hoje é adequadíssima para os nossos dias e para esses dias no Brasil, né? Que até agora a gente viu o movimento dos brasileiros defendendo seus pares, né, dentro dessa soberania brasileira. E a gente vê, não se faz discussão política, a gente vê A, B, C, D, todo mundo mandando o que pode e tomando providência para que se efetive. E isto, realmente, eu tenho certeza, Rita, que quando passar, né, esse período inicial, né, desse solavanco, da destruição,
né, das perdas, vai restar realmente justiça. Porque a gente vai ver que a dignidade de nós, seres humanos, é muito maior de qualquer outro interesse. Como nós vimos no tempo de Jesus, o Sinédrio atacando depois as ações de Jesus, depois dos seus discípulos, é ignorância. Porque por isso que o convite que eu ouso fazer é que a gente observe o comportamento humano. E o que eu vejo é de uma riqueza indescritível, né? É só amor, que é a verdadeira religião, para mim fechar. É o amor que tem que prevalecer sobre todas as nossas ações, em qualquer espaço e, sobretudo, em qualquer realidade. Então, hoje, nós vimos que no tempo de Jesus, como é que chama a doença mais para ficar mais fácil? Da hanseníase, mas que é a lepra, né, que usávamos, né? E outras enfermidades que eram isoladas. A mais recente, que nós estamos ainda num processo, é da questão da saúde mental, que hoje já cria-se espaços de habitação coletiva, de retorno para a família. Então, mas tem um documentário que passa o Holocausto Brasileiro na Netflix, que aborda a questão de um sanatório, que era um escândalo lá no interior de Minas Gerais. Hoje tem alguns remanescentes das crianças inclusive, que algumas religiosas cuidam para que em casas lares, e não é que elas vão continuar cuidando. Aqueles que são muito especiais, não têm vínculo com ninguém, até completarem o ciclo existencial. E elas falam com uma tranquilidade religiosa, eu digo, amor, amor. Ela disse, eu nunca pensei que, como religiosa, que eu ia ter filhos. Olha a palavra dela. E eu tenho 5. E daí mostrou os quartos, né? É uma casa religiosa, onde eles são cuidados sob a proteção daquelas irmãs católicas que cuidam até o fim da vida deles. Pode ser que elas vão antes, certamente outros assumirão o propósito. E uma forma de redenção do equívoco, que muitas religiosas que estavam no processo do sanatório também eram, né, desqualificadas na questão do amor, do coração, e outras. Então, a gente nunca pode condenar porque uns tropeçaram, os demais que se sucedem nas funções são equívocos, que é da característica humana. Então, voltando, a religião que deve prevalecer acima de toda a estrutura é o amor. E o amor nos leva à justiça, que é o que a Joana apresenta no texto. Então, quando a gente amar, né, de tal maneira que nós só queremos que os nossos amados estejam bem. E ao edificá-los, né, como diz o texto, é a nós próprios, porque certamente a gente vai ter esse bem-estar, porque quem auxilia, né, nem que seja com uma balinha que a gente alcança, uma moedinha, aquilo, porque é de nós, está saindo, a gente está indo em direção. E sempre o segredo de quem alcança é as mãos. Estão se aproximando da outra, porque vai pegar, é o primeiro toque, isso é a natureza humana. Então, faço o convite, no que pudermos auxiliar materialmente, em preces e vibrando para que essa situação mude. E a lição de hoje nos convidou, então, beneficência e promoção humana. E a promoção é nossa, que a gente possa compreender o nosso papel e nos encher de coragem. Não é ficar indiferente, nos encher de coragem, porque quem está sentindo a dor, sente a dor. Nós não podemos ser alienados, mas vamos ser solidários, né? Tendo paciência. Rita. E assim como estávamos comentando hoje, que ainda vimos alguns comportamentos que aconteceram
no início da pandemia, de pessoas correndo para os postos, para os mercados e coisa e tal, mas em contrapartida é tanta gente fazendo tanta coisa boa, né? E aí a gente lembra que a sombra é a ausência de luz. Então, sejamos luz, né? Vamos deixar quem é luz brilhar mais e aparecer mais do que quem é sombra. E eu ouso dizer que hoje os pontos de luz são em maior número do que a sombra, né? E que isso sirva, né? Essas situações sejam para a gente fazer aquela reflexão do nosso comportamento, da nossa contribuição para a catástrofe que está acontecendo e as que se sucederão e as que vieram antes, né? Então, que a gente pode mudar o nosso rumo, que a gente pode mudar as nossas atitudes. De novo, eu falava hoje de manhã na escola, pequenas atitudes de cada um, quando somadas, se tornam grandes. Né? E eu gosto sempre de utilizar o exemplo da água. 1 minuto a menos de banho, 1 minuto a menos de banho, não é nada para a gente. Mas se tu somar o 1 minuto de todos, é um mundo de água, né? E assim são todas as nossas ações. Então, vamos pensar e vamos lembrar também, que eu penso que é bem importante, que quando vierem aqueles pensamentos que são próprios, que são comuns nessas situações de, meu Deus, por que está acontecendo isso? Vamos lembrar que a doutrina nos diz, nada é injusto, não existe injustiça. Tudo está acontecendo da maneira como tem que acontecer. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente acalme o coração, né? E que com isso a gente possa fazer o que tem que ser feito. Se jogar no auxílio ao próximo que está mais necessitado do que nós. Vamos ir com dor, vamos ir sentindo, né, a dor, o sofrimento daqueles que a gente enxerga, mas vamos nos jogar na caridade, vamos nos jogar no trabalho, no auxílio ao próximo. Então, meus irmãos, com isso eu os convido a novamente se juntarem a mim numa prece de agradecimento por estarmos aqui, de agradecimento por nos encontrarmos numa situação privilegiada de segurança, né? E que nós possamos, com as reflexões e os aprendizados de hoje, consolidar cada vez mais a nossa perseverança no caminho do bem, a nossa perseverança no caminho que o Cristo nos mostrou, nos ensinou, nos guiou. Que nós possamos melhorar e mostrar-nos melhores para nós e para o mundo a cada dia que passa. Vamos nos unir em orações, em boas vibrações para todos esses nossos irmãos que estão sofrendo, que estão em situações bem difíceis, para que eles possam sentir essas nossas vibrações e, com isso, se fortalecerem um pouco mais para passar por esse período. Agradecemos mais uma vez todas as bênçãos recebidas e nos colocamos, sim, a serviço da espiritualidade para fazermos a nossa parte neste momento em que estamos passando. Muito obrigada, que assim seja. Que tenhamos uma ótima semana e que possamos continuar no nosso propósito de ajudar e de amar ao próximo no momento e da maneira que possamos e que eles precisem. Boa semana!
Obrigado, boa semana a todos, boa noite, muita paz. Até a segunda, Rita. Até segunda.